uma figura que me marcou muito foi Jorge Lafon. Desde pequeno eu sempre amei ver a Vera Verão. Foi a primeira vez que eu vi uma travesti, né? E eu achava incrível, né? Pra mim era muito natural vê-la de mulher, nunca questionei. E é legal pensar, né? A primeira bicha que eu vi, né? A bicha não, né? Que ela costumava dizer. E eu achava o máximo, assim, ver essa pessoa sendo ela mesma e se expressando, e expressando a comicidade. E a comicidade vinha muito mais da relação dela com o outro do que, sei lá, das pessoas rirem dela ou ridicularizarem ela, porque ela estava ali soberana, dona de si e entendendo e celebrando quem ela era, né? Pelo menos na minha visão, eu sempre a enxerguei assim. Então, Lafon pra mim é a grande referência, é uma comediante que eu respeito demais, assim, e sinto muita falta. A última que eu vim estudando, assim, porque eu conheci recentemente também, foi a do Benjamin de Oliveira. Porque é uma figura além de ser uma figura negra, que é a minha busca, né, atualmente, quanto palhaço, é uma figura de muita resistência, né? Resistência e saber que a gente precisa, nós negros, precisamos lutar 2 vezes mais do que uma pessoa comum. ouvir isso uma vez e isso fica pra mim assim. Porque ele foi uma pessoa fenomenal, né? Tocava, cantava, dançava. Então ele tinha que se dividir em vários assim pra realmente mostrar o seu valor. Então ele é uma figura que eu busco assim, que eu busco estudar e que me chama mais atenção, né, atualmente. Tem uma história que eu ouvi dizer dele, que ele fez a primeira graça dele quando ele estava sendo palhaço e ninguém ria do que ele fazia. E aí alguém pegou e jogou como se fosse um círculo assim, de capim. E aí ele coloca na cabeça aquilo e fala o seguinte: se Jesus foi crucificado com uma coroa de espinhos, eu quero ser rei ou fazer graça com uma coroa de palha, né? De capim, uma coisa assim. E segundo a história, todo mundo começou a gargalhar assim, ele começou a ter visibilidade, sabe? E aí ele começa e vai se aperfeiçoando, vai tocando, vai aprendendo a tocar, aprender a dançar. Acho que até equilibrismo ele fazia, malabarismo. E se eu não me engano, ele começa com a ideia do teatro circo, né? Circo-teatro. Então é um cara que ele tem muito peso. Ele é um dos caras que a gente tem registro de muito tempo, assim. Então ele é uma figura que eu me espelho, assim, e eu quero buscar mais, né? Tenho pouco conhecimento dele, mas quero ter mais. Um som, porque é uma pessoa extrovertida que com certeza deve ter passado, sofrido muita coisa e mesmo assim continuou batalhando pelos seus sonhos, lutando pelo aquilo que ele acreditava. E é uma figura que representou, né, muitos negros que queriam também talvez estar na televisão falando sobre negritude, e ele com o seu jeito extrovertido chegou lá e com certeza ele deve ter lutado, passado por muita coisa para estar lá. O Jorge Lafon é com certeza uma pessoa que me marcou, porque eu lembro como era a casa dele, que o Hugo mostrou no Domingo Legal. Nossa, ele estava vivo ainda, faz muito tempo. E quando ele morreu também foi por causa do Domingo Legal. Quando ele morreu, passava as coisas no Domingo Legal. E eu nunca... uma boa lembrança, assim, uma boa coisa que eu tenho é que eu nunca achei estranho, sabe, ele se vestir de mulher, agir daquele jeito. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele sempre foi normal pra mim. Me marcou. Tiffany Haddish. Ela fez um especial na Netflix que acho que tem umas 5 mulheres que ela trabalhou no decorrer da vida dela. E ela sempre falava que quando ela ficasse famosa, ela ia chamar essas 5 mulheres. Ela tem mulheres trans, mulheres negras, tem a irmã dos caras
Michael Caio, o personagem que faz o Michael Caio. Ele é uma família muito grande de comediantes e ela é prima ou sobrinha de algum deles. E aí depois esse ano eu assisti que ela fez um especial só dela, e que ela é no stand-up contando várias coisas, e ela é muito, 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 muito engraçada mesmo. Ela fala como é ser negra e judia, então, que são duas coisas bem difíceis, né? A Maria Elisa, né, que é considerada a primeira palhaça negra do Brasil, ela se apresentava como palhaço chamego, então ela tinha várias camadas de luta, assim, porque ela enfrentava o machismo, porque ela não podia ser uma palhaça mulher, né? Ela começou a fazer o palhaço chamego para poder alcançar o público, para poder ter esse espaço, né? Ela cavou esse espaço e ela foi muito significativa tanto para o movimento da comédia como para o movimento negro dentro da arte no Brasil. E acho que para mim ela tem essa força, né? Ela tipo, era muito talentosa, tinha várias outras habilidades. E, além de tudo, ela enganava muito o público, porque tipo, a maioria das pessoas não sabia que era uma mulher fazendo um palhaço homem. Então ela deixava tipo, mulheres apaixonadas, né? Tem umas historinhas assim que o público ficava encantado, né? Tanto o público masculino como o feminino ficava encantado por essa figura que ela criou. E eu acho que falar dela é muito importante hoje, né?